Fala pessoal, bom dia para quem está acordando, bom almoço para quem está almoçando, né? E um olá para todo o resto das pessoas. Hoje nós vamos falar sobre os protestos dentro da plataforma Roblox. Vocês devem ter visto, né, fotinhos, memes engraçados dos personagens com as plaquinhas, né, reivindicando várias pautas que tem a ver com o que Roblox ele criou uma segmentação do chat dentro da plataforma. Para muitos usuários é basicamente um bloqueio do chat para tentar mitigar um problema que vem sendo criticado há muito tempo da plataforma, que é as interações escusas, né, de adultos com as crianças lá, o fato de que existem muitos predadores na plataforma. Mas será que isso é só sobre isso? Será que é só pelos 20 centavos? Essa história é um pouquinho mais complicada, então nós vamos explorar um pouco disso. Somos o canal Tecnologia e Classe, falando sobre tecnologia e política, a política da classe trabalhadora. Temos o link do roteiro, temos o link para apoiar o canal, tudo ali no comentário fixado e na descrição, mas sem mais delongas, vamos para o vídeo. E como eu coloquei no título do roteiro, tem uma outra questão aqui, são os protestos contra o Felca no Roblox. Vocês devem lembrar do Felca, porque ele ficou muito famoso por causa do vídeo que ele fez, né, que ele chamou de adultização, em que ele estava denunciando uma situação, na realidade, em todas as redes sociais, e não tanto com ênfase no Roblox, mas essa situação de que crianças elas eram colocadas em situações adultas, situações de sexualização, dentro das plataformas, né, e ele fez uma denúncia bem geral, assim, e eu acho que de uma maneira bem responsável. Ele até chamou uma profissional de psicologia para entrevistar e falar sobre essa situação. Nós fizemos um vídeo falando sobre isso e sobre as repercussões que isso teve depois, porque o que ensejou muito esse vídeo foi uma discussão sobre, né, como deveria ser a regulamentação dessas empresas de tecnologia que lidam com redes sociais, que lidam com a nossa vida social dentro da internet. E como eu tô dizendo para vocês, ele virou um foco dos protestos, então eu quero mostrar umas fotinhos aqui que são relativamente engraçadas. Então, né, a explicação por que a gente tem essas plaquinhas. Porque o Roblox, para quem não sabe, ele é um jogo que é, na realidade, uma plataforma para criar outros minijogos. Então, os jogadores, eles podem, né, se juntar a mapas que foram criados por outros jogadores e jogar alguns jogos específicos. Então, um que está fazendo muito sucesso é um que se chama Dress to Impress, que é um jogo de vestir os personagens e tem como se fosse uma competição dos personagenzinhos que tem as melhores roupas, né? É um jogo de moda, a gente pode dizer. Tem Murder Mystery, que é uma espécie de Among Us, né? Que na realidade é detetive traduzido para o mundo digital, esse tipo de coisa. E essas plaquinhas, elas têm a ver com o fato de que o chat estava bloqueado, mas os jogadores podiam criar os assets, né? Eles podiam criar dentro desse joguinho aqui específico as plaquinhas que podiam ter as mensagens. Então eu vou ler algumas dessas aqui, estamos lendo essa plaquinha. Foi por causa do Felca, o Roblox já perdeu bilhões de dinheiro. A única coisa que eu digo, né? Prometa, por favor, que seja verdade isso. Aqui os usuários com volta chat, hashtag volta chat Roblox, queremos o chat de volta. Essa aqui, ou chat ou tchau, vamos acabar com o Felca, aquele lixo que acabou com o nosso jogo. O Felca denunciou o Roblox. Roblox libera o chat, várias plaquinhas aqui. O jogo tá muito chato, não dá pra falar com os vamos levar canal lixo do Felca pro fundo do poço. Quero injustiça, essa aqui fez muito sucesso. Traz o chat de volta, Felca vai tomar um banho com esse cabelo ridículo. Essa eu achei meio ofensiva e Felca feioso também. Que bom que eu não sou muito parecido com o Felca, não. Quem tirou o chat vai separar servidor pela idade foi o Felca, o Roblox. De volta chat, então enfim, tem essas aqui. E outra coisa que o próprio Felca postou nas redes sociais dele, né? Eu estou aqui no X dele, algumas mensagens que ele recebeu nas DMs. Esse aqui, ó, tá feliz, Felca? Todo mundo está perdendo uma infância de ser criança no Roblox e todos estão fazendo justiça. E falar a verdade pra você, você não tem direito a proibir nada das crianças, você tem os seus direitos e a gente tem os nossos. Oi, Felca, por favor, não denuncie nem faz o Roblox ser banido. É o único jeito de conversar com a minha prima, ela tá com tumor no cérebro. E outra aqui, olá, Felca, todo mundo do Roblox está ficando doido dizendo que você deixou a gente sem chat. Aí 3 horas depois, Felca, eu vou te matar. Então, enfim, é engraçado, mas vamos falar um pouco mais sobre essa situação. Eu deixei os links aqui de 2 matérias, tá? Mas a gente tem que se ligar que essa situação, ela tem 2 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Elas têm uma relação, mas é bom a gente esclarecer. Uma delas é o que o pessoal tem chamado de estabelecimento do ECA digital, que é baseado na Lei Felca, tá? Que é um dos projetos que
passou depois que o Felca fez aquele vídeo dele, porque não sei se vocês lembram, mas o Felca fez um vídeo que denunciava essa situação bem explícita, né, de que dentro das redes sociais como Instagram, TikTok, tem uma bolha que está muito próxima da sua bolha, provavelmente, que é uma bolha com conteúdos desconfortavelmente próximos de pedofilia, né? Um conteúdo onde crianças elas são expostas a situações adultas e muitos adultos seguem esse tipo de conteúdo. E uma coisa que eu falei na época quando eu fiz o vídeo é que foram propostos vários projetos de lei de uma maneira bem oportunista, assim, agora que todo mundo tá falando desse assunto, vamos emplacar um projeto de lei e tentar colocar ali propostas que eu me interesso, ou tentar criar um interesse no meu nome como político específico para que esse projeto seja aprovado. Mas uma das coisas que daria para ser feita é só a gente pegar o Estatuto da Criança e do Adolescente e aplicar e fiscalizar ele dentro dessas plataformas, responsabilizar as plataformas por algumas situações. E basicamente o que está acontecendo agora é isso, tá, pessoal? A gente vai falar depois e vocês podem tirar as conclusões se vai ser bom ou não para as próprias crianças, porque isso é uma das dúvidas que a gente tem dessa situação. Será, né, que isso vai ser a maneira de defender e proteger as crianças na internet? Então, olha só, eu tirei isso aqui do artigo do Metrópolis. As regras do ECA Digital. A lei estabelece que as plataformas digitais terão de usar métodos para confirmar a idade dos usuários. Menores de 16 anos somente poderão utilizar redes sociais com perfis vinculados a responsáveis. A norma determina que as plataformas devem criar regras para evitar e combater crimes contra menores. Empresas terão de trabalhar para identificar e remover conteúdos nocivos aos menores, além de enviar relatórios e denúncias às autoridades competentes. A lei proíbe publicidade voltada a crianças e adolescentes, impede também a venda das chamadas caixas de recompensa, ou loot boxes, em inglês, dentro de jogos eletrônicos direcionados ou provavelmente acessados por menores. Punições vão escalar de multa até proibição das atividades no Brasil, e as regras vão entrar em vigor em 17 de março. A gente fica se perguntando como é que vai funcionar isso, porque já dá para imaginar que o X, né, ex-Twitter, ele provavelmente vai brigar contra esse tipo de coisa. Eu acho que eles não têm nenhuma preocupação se estão entrando crianças ou adolescentes lá, e daí provavelmente vão levar multa, vão ser bloqueados. Como as redes sociais vão lidar com isso? A gente ainda não sabe direito. Porque daí eu falando aqui sobre esse ECA Digital. A agência é criada em 2018 para fiscalizar a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que quem não sabe essa agência é a ANPD, que é a que tem que fazer a fiscalização da LGPD na internet. Foi designada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para punir as empresas de tecnologia por eventuais infrações contra crianças e adolescentes. Então isso é uma coisa, tá? Isso está acontecendo aqui no Brasil. Qual é a segunda coisa? A gente tem o Roblox implementando medidas para se adaptar a essa lei, mas também a diversas leis por todo o mundo. Então a Austrália tem uma lei de proteção a crianças e adolescentes e uma lei bem rigorosa da separação dessas pessoas na internet. Eu eventualmente vou fazer um vídeo com um roteiro bem mais pesquisado sobre a Austrália especificamente. O Reino Unido tem essas leis, estados dos Estados Unidos, porque não é em todos os Estados Unidos federalmente, mas vários estados estão com leis específicas. Então, né, do artigo do Metrópolis ali também. Os menores chegaram a atribuir as mudanças ao influenciador Felca e ao ECA Digital. O Roblox afirmou a reportagem, no entanto, que a medida faz parte de um movimento global e que não tem relação direta com a nova legislação brasileira. Então, relação tem, mas é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro. Eles estão implementando essas mudanças no mundo inteiro. E daí do site aqui do Roblox, eu vou deixar, não vou chegar a ler, mas eles lançaram um aviso que, sinceramente, eu não sei como é que o título pode ser tão cringe e distópico, porque é assim, uma nova era de segurança. Checagem de idade facial agora é requerida nos chats do Roblox, tá? É bem distópico o título. E daí, basicamente, eu vou mostrar esse videozinho aqui de marketing deles, porque ele explica mais ou menos como é que é a interação dentro do aplicativo, vocês vão entender como é que tá funcionando. Ó, daí ele tá mostrando aqui, né, pra quem tá só ouvindo o áudio. Você vai apertar na verificação, ele vai abrir sua câmera. E daí ele faz um vídeo da cara da pessoa aqui. Tá mostrando uma criança que, inclusive, essa aqui é a pergunta pra vocês, tá? Quantos anos essa criança que tá aparecendo aqui tem, vocês acham, tá? Eu não sei. Eu chutaria o quê? 10 a 12 anos? Vocês me digam aí. Mas daí é importante isso, porque no vídeo ele mostra assim, estimando sua idade, e daí ele diz a idade foi estimada de 13 a 15 anos, tá? E daí eu já achei estranho, porque essa menina não parecia que ela tinha de 13 a 15 anos, mas beleza. Só que isso é uma das coisas que os usuários estão falando, a gente vai falar mais pra frente, que esse sistema é bastante impreciso. Esse sistema de medir a idade baseado numa cara da pessoa, é possível burlar, isso tem todos esses problemas. Mas, isso aqui que eles estão mostrando, e daí eles mostram aqui um joguinho, agora você pode falar com pessoas de grupo de idade similar a você. Porque eles botaram um esqueminha aqui rápido,
na postagem, que mostra aqui as regras. É bastante complicado, eu fico imaginando como implementar isso sendo alguém que trabalha na programação desse sistema, mas ele mostra aqui que tem a tua idade e a idade dos usuários que tu pode falar. E daí, por exemplo, usuários abaixo de 9 anos de idade, eles vão poder falar com usuários abaixo de 13 anos de idade, mas eles não vão poder falar com usuários de 13 ou mais anos de idade. Daí eles têm isso para até 21 mais os grupos, e todos esses usuários aqui, eles estão assumindo que eles foram verificados a sua idade. Então o Roblox tem a idade da pessoa verificada, sem a idade verificada você simplesmente não tem acesso ao chat. E daí eles estão dizendo que tem uma maneira dos pais autorizarem pessoas que, mesmo estando num grupo separado de idade, poderiam falar com as crianças, tá? Uma coisa específica pra gente falar sobre isso. Essa verificação de idade, ela é uma estimativa de idade baseado na face das pessoas, tá? E também você pode mandar um documento para comprovação, se você quiser uma comprovação exata da idade da pessoa. Isso é feito por uma plataforma que se chama Persona. E aí que a coisa fica muito estranha, porque essa plataforma é uma plataforma do Peter Thiel, vocês podem estar lembrados, o nosso sociopata menos favorito de todos, um dos fundadores da Palantir também. Nós falamos em alguns momentos, acho que eu vou botar um vídeo aqui em cima sobre a Palantir. Como muitos usuários estão reportando, já tem falsos positivos, inclusive para mim parece que naquele vídeo ali teria um falso positivo. Como é que eles estimariam que aquela criança ali tinha potencialmente 15 anos? Tem usuários que estão recebendo a verificação de 18 anos de idade, mas tem 11 anos de idade, pessoas mais velhas que recebem idades mais baixas, enfim, esse tipo de coisa está acontecendo. Mas o que é mais, complicado, e nós vamos voltar para isso um pouquinho mais no final do vídeo, é que isso expõe os dados de crianças e adolescentes, tanto a biometria facial das pessoas, quanto os documentos, se for colocado ali, para vazamento desses dados, ou venda, ou treinamento de IA com esses dados. A Roblox diz, esses dados eles não ficam disponíveis por muito tempo no servidor, mas sempre tem esse risco. E note, era só para jogar um jogo infantil, não existia a necessidade de escanear a face das crianças e dos pais também, porque os pais eles têm que confirmar que são os pais das crianças, confirmar a idade. Então isso aqui gerou um novo vetor de potencial vazamento ou venda de dados que é muito complicado. E assim, a medida de segmentar por idade à base de usuários, ela vai mitigar esse problema do assédio que eles têm lá dentro do Roblox. Mas o modelo de negócio deles, que para quem não sabe, é ganhar dinheiro baseado nos jogos desenvolvidos pela base de usuários e vender uma moeda lá dentro e cobrar por dinâmicas que acontecem dentro da plataforma por microtransações, e a maneira como isso está inserido na realidade das pessoas do nosso modo de produção, que é o capitalismo. Vocês estão notando as palavras aqui, vocês viram, que vocês estão no canal do comunista. Isso é um grande problema e a comunidade do Roblox sabe disso. E uma das coisas que já acontece muito é que, para coordenar esses esforços tanto de desenvolvimento quanto de vendas passando por fora do sistema do Roblox, quanto até golpes e assédio, esse tipo de coisa, as pessoas elas vão para outras plataformas. Então se fala muito das comunidades do Discord, das pessoas que saem do Roblox para poder ter mais liberdade para falar, para poder fugir de qualquer tipo de monitoramento, moderação da plataforma. Então, realmente, essa segmentação por idade é uma coisa que funcionaria dentro do Roblox e a gente fica em dúvida quão efetivo isso poderia ser, tá? Porque uma coisa que a gente tem que falar é que muitos usuários do Roblox, eles são adolescentes e adultos que, inclusive, ganham dinheiro com esse ecossistema de criação de jogos. Então é importante entender que não são só crianças dentro do Roblox, embora o público que engrossa muitos números sejam crianças. E esses protestos que a gente viu na rede, embora eles sejam engraçados, eu imagino que são em sua maioria, pelo menos adolescentes e até adultos que usam Roblox. As crianças, elas engrossam a base de usuários. Eu sempre falo que uma coisa que tem muita visualização na internet, que é muito grande na internet, é provável que tenha uma base de usuários que tem muitas crianças, Se um negócio tem mais de 5 milhões de visualização e tal, é provavelmente porque tem crianças, e crianças têm muito tempo assistindo os vídeos várias vezes. Mas, por exemplo, não foi uma criança, de 6 a 10 anos que deve ter escrito esse "não tem chat", que usem placas, da Maria Antonieta, um dos grandes memes que tem aqui. Eu nem sei se foi tirado do protesto ou se foi editado depois, mas acho que dá pra entender que não é sensato imaginar que toda essa coordenação ela acontece porque tem algumas crianças apenas que estão decepcionadas com não ter acesso ao chat. Porque eu vou pegar um exemplo aqui. Na postagem no site do Roblox, eles deixaram um fórum aberto para os usuários comentarem, e vários usuários reiteram várias vezes a mesma coisa. Eu já jogo Roblox há muito tempo, eu já participo da comunidade Roblox há muito tempo, e a comunidade está falando do que a gente precisa de melhores ferramentas para moderar, a gente precisava resolver os problemas aqui, a gente não precisa dessa segmentação de idade. E daí eu tirei esse usuário falando aqui, eu criei a minha conta há 17 anos, Por que eu preciso validar a minha idade? Daí ele está dizendo, tirem o CEO daqui, e ele cita uma coisa específica aqui, que é um usuário chamado Schlep.
Então não sei se vocês estão ligados, mas tem toda uma situação com um usuário que estava denunciando essas situações de assédio dentro do Roblox e fez vários vídeos e fez, digamos assim, aquele trabalho de tentar capturar os pedófilos no ato, coisa assim. E esse usuário, ele recebeu um processo da companhia do Roblox para que ele parasse de fazer esse tipo de coisa, tá? Então, só para vocês entenderem que a situação não é apenas criança, a situação ela é muito mais complicada e ela tem diferentes demografias dentro do jogo. E outra coisa sobre essa questão de protesto e na mesma toada de não são só apenas crianças, é que já rolaram outros protestos dentro do Roblox, principalmente em 2025, no meio do ano, lá pro junho, julho, teve os protestos contra a ICE nos Estados Unidos, que é a agência que está deportando os imigrantes lá, eu sempre falo, ela é como se fosse uma polícia política do Donald Trump para perseguir imigrantes e seus inimigos políticos, e teve protestos dentro do Roblox, ao mesmo tempo que teve pessoas brincando como se fosse assim de polícia e ladrão, entre aspas, com ICE e tal. Então é uma coisa bem complexa e multifacetada essa questão do Roblox. E como eu disse, não é de hoje que tem esse tipo de problema dos predadores na comunidade e todos os tipos de problemas que precisariam de mais moderação na comunidade. E os usuários mesmo já organizaram várias denúncias e demandam soluções da empresa. E eu vou deixar aqui um vídeo da Pedagolítica, que é do coletivo que eu faço parte, da Soberana, que fez um vídeo bem grande sobre esses casos aí da comunidade denunciando essas coisas que acontecem dentro, tá? E o que chama muita atenção é que o Roblox, em 2025, ele tem uma avaliação de mercado que chegou a 80 bilhões, tá? Isso não é o lucro, isso não é quanta grana tá entrando, mas a avaliação do Roblox chegou a 80 bilhões em 2025. Então essa pressão para implementar essas medidas, obviamente, é reflexo da regulamentação e até pressão da base de usuários para que eles continuem valorizando a plataforma que eles têm. Porém, como a maioria das empresas de tecnologia, isso está sendo feito de uma forma para criar um mercado de validação de identidade, para criar uma coleta de dados e também gerando diversos outros problemas que eu botei entre parênteses, para nós. Porque para nós, os nossos dados vão estar sendo vazados, dados dos nossos filhos. Se cria mais uma oportunidade de vender, de coletar esses dados. Mas para a empresa é muito bom porque eles podem dizer, olha, um terceiro disse que isso aqui era uma criança de 10 anos de idade e que essa outra era uma criança de 12 anos de idade, então quando eu coloquei elas junto, não é minha culpa, é culpa desse terceiro que disse que tinha 12 anos de idade, mas na realidade era um adulto. E isso aqui é horrível, é basicamente o que todas as empresas de tecnologia, que todas as big techs, plataformas de redes sociais estão fazendo. Eles estão vendo um problema e estão dizendo, a solução desse problema aqui é vocês contratarem outra plataforma de uma empresa de tecnologia e entregarem mais seus dados e usarem esse algoritmo de inteligência artificial para dizer se a sua cara é uma cara de criança ou não. E tem um argumento que vocês ouvem às vezes que é assim, seria muito custoso realmente resolver esse problema, e eu até digo, é parcialmente verdade, porque eu acho que para mim resolver esse problema passaria pela Roblox não ter esse modelo de negócio que depende de crianças trabalhando e engajando o dia inteiro dentro da plataforma. Porque o resumo da situação é mais ou menos assim. Essa base de usuários que tem muitas crianças e adolescentes, vão ser pessoas que têm pais que trabalham o dia todo, talvez em escala 6x1, né? Sem o tempo de dar atenção e fiscalizar tudo que as crianças estão fazendo dentro dos seus computadores, smartphones. E essas crianças acabam ficando vulneráveis à exploração desses predadores, mas também à exploração da plataforma, à exploração financeira da plataforma. As crianças, elas movimentam esse ecossistema econômico, pagando pelas roupinhas dentro do jogo, pagando para acessar esses joguinhos, e também movimentam esse sistema econômico, trabalhando, criando esses jogos, mas também gerando seus dados, né? Gerando interações dentro dessas plataformas. E como eu disse, a segmentação por idade, ela é uma mitigação, só que para apenas parte desses problemas. Ok, agora você não vai ter um homem de 45 anos falando com seu filho de 8 anos no Roblox. Mas ao mesmo tempo, quando seu filho quiser procurar um joguinho diferente, ele vai entrar numa comunidade de Discord onde ele vai estar acessível por todas essas pessoas. E talvez até tenha uma chance maior de fazer isso agora que o chat dele está bloqueado no jogo. Então, na realidade, a maneira que eu vejo é que enquanto o Roblox e a maioria dessas plataformas sociais, redes sociais, esses sites dessa internet que nós temos hoje, forem simuladores de trabalho precarizado para adolescentes, tá? É basicamente isso que o Roblox é. O potencial de abuso, ele não só existe, como ele é explorado e monetizado pela empresa e também por pessoas mal intencionadas. Então, embora no geral a gente ache que é preciso fazer alguma coisa, que é preciso tomar medidas para tentar restringir o abuso que acontece nessas plataformas, a maneira que as empresas de tecnologia no geral estão fazendo é uma maneira que tira a responsabilidade delas, cria um novo mercado para análise e potencial venda desses dados de crianças e adultos e não ataca a real raiz do problema. Mas é isso aí, pessoal. Esse é o nosso roteiro sobre os protestos no Roblox. Como vocês acham que a gente poderia começar a atacar essa questão? Eu fico imaginando que se as crianças tivessem acesso a jogos e plataformas que não fossem
um simulador de trabalho precarizado para adolescentes, isso já seria um bom começo, porque é muito interessante o potencial dessas plataformas como Roblox de incentivar a criatividade, de incentivar a cooperação. Muitas crianças aprendem programação, aprendem a estruturar projetos dentro desse tipo de plataforma. Então eu vejo como sendo muito positivo, né? Mas é muito triste que isso fique preso numa dinâmica de que a sua criança aprende a fazer trabalho de desenvolvimento de software e todos os seus sofrimentos. Se você, né, ama Roblox, é fã de Roblox e tá a fim de me atacar porque eu estou atacando a plataforma nesse vídeo, eu não estou atacando você, eu não estou atacando o seu estilo de vida de desenvolvedor de Roblox, eu estou querendo melhorar essa experiência para todos, e o Roblox é um lugar muito tóxico e exploratório, né, de você. Estou apontando para a câmera, tá? Então nós nos vemos na próxima, pessoal. Falou!